Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Gonzalo Plata foi ausência em treino do Flamengo nessa quinta-feira. Acórdão do caso Bruno Henrique prevê ofício à CBF para internacionalização da pena. Contra o Juventude, Flamengo pode quebrar o seu 17º tabu desde 2019. Expectativa máxima, Boto desembarca no Rio de Janeiro para fechar 2 negociações decisivas no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O técnico Felipe Luiz ganhou mais 3 reforços no treino dessa quinta-feira. Matias Vinha, Carrascal e Samuel Lino se reapresentaram depois de terem atuado com suas seleções, mas o equatoriano Plata foi ausência nessa atividade. Ele foi o único jogador rubro-negro que atuou nos 2 jogos dessa data FIFA, foi liberado por mais um dia pelo clube e volta na sexta-feira. A informação foi divulgada primeiro pelo site Coluna do Fla. Além do Plata, outros 4 jogadores não participaram do treino com o grupo. O volante Pulgar, em recuperação de fratura no pé direito, está fora do jogo. Os outros 3, Varela, Alexandre e Jorginho, serão avaliados até o próximo sábado, mas dificilmente viajam com a delegação para Caxias do Sul. Em recuperação de lesão na panturrilha esquerda, o lateral esquerdo Alexandro fez trabalhos com a fisioterapia do clube. O lateral direito Varela voltou da seleção uruguaia com um quadro de pubalgia. O meia Jorginho treinou com o grupo na reapresentação do elenco após a folga na semana passada, mas ainda sente dores no músculo posterior da coxa esquerda e vem tratando com os médicos do clube. Dos jogadores que se reapresentaram nessa quinta-feira, o Jorge Carrascal foi o único rubro-negro que não foi utilizado nessa data FIFA. O meia ficou no banco de reservas nos 2 jogos da seleção colombiana. O Vinha e o Samuel Lino foram titulares no segundo jogo das suas seleções. Varela e Arrascaeta também estavam com a seleção uruguaia e foram titulares no primeiro jogo. A dupla, no entanto, foi liberada antes da segunda partida e se reapresentou ao Flamengo no treino dessa quarta-feira passada. A suspensão dos 12 jogos do Bruno Henrique vale para o Campeonato Brasileiro, mas pode se expandir para além das fronteiras do Brasil. No acórdão do julgamento em primeira instância no STJD, está previsto o envio de um ofício à CBF para a extensão dos efeitos junto à FIFA ao final do processo. Internacionalizar a pena foi uma sugestão da Procuradoria do Tribunal, baseada em 2 artigos, o 70.1 do Código Disciplinar da FIFA de 2025 e o 140 Regulamento Geral de Competições da CBF de 2025. O ofício só será enviado para a CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda vai ser marcado, uma vez que o Flamengo recorreu ao pleno do STJD. O clube também deu entrada no pedido de efeito suspensivo para o Bruno Henrique e aguarda uma resposta ainda nessa semana. Como o jogo contra o Estudiantes de La Plata já é na semana que vem, o atacante Bruno Henrique deve poder jogar pela Libertadores, mesmo se o efeito suspensivo não for concedido. Isso porque o julgamento final, necessário para tornar a pena mundial, ainda sequer foi marcado. O Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do Brasileirão no mês de agosto. O meia recebeu o prêmio nesta quinta-feira no CT Ninho do Urubu, antes do treino do Flamengo. O Arrascaeta acumulou 3 gols e 5 assistências nas 5 partidas do Campeonato Brasileiro que disputou nesse último mês de agosto. No total, o uruguaio já balançou as redes 12 vezes e serviu seus companheiros em outras 10, sendo líder em participações diretas da competição. Números do Arrascaeta no Brasileirão em agosto. Ele fez 5 jogos, 5 como titular. Fez 3 gols, deu 5 assistências, 43 minutos para participar de um gol, 4 grandes chances criadas, 21 passes decisivos, 16 finalizações, 5 no gol, 5,3 finalizações para marcar,
88% de acerto no passe, 5 em 6 dribles certos, 4 duelos ganhos por jogo, faltas sofridas, nota do SofaScore 8,26. Esse é o segundo prêmio de melhor do mês que o Meia Arrascaeta recebe nessa edição do Brasileirão, já que também foi eleito em abril. Ele empata com Caio Jorge, do Cruzeiro, vencedor da premiação em maio e junho, em número de premiações. Vale lembrar que em julho o troféu não foi entregue por conta da pausa da disputa do Mundial de Clubes da FIFA. O perfil oficial do Flamengo respondeu a um post do Vasco nas redes sociais nessa quinta-feira, ironizando o rival pelo uso de uma frase que costuma estar presente nas postagens rubro-negras. É dia de Vasco pela Copa do Brasil. Por nós, pelos nossos, pelo Vasco, juntos somos mais fortes, escreveu o Vasco que enfrentou o Botafogo ontem à noite pela Copa do Brasil. O perfil oficial do Flamengo respondeu: não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu. Risos. A polêmica é referente ao trecho por nós, pelos nossos, comumente usado pelo Flamengo em suas postagens há alguns anos. A interação repercutiu nas redes sociais, com os rubro-negros criticando e tirando sarro dos seus rivais. Alguns torcedores foram por outro lado, recuperaram postagens de outros clubes usando a mesma frase. E por falar em Vasco, eles se classificaram ontem no Newton Santos depois de um empate em 1-1 no tempo normal e venceram nos pênaltis por 5-3 com grande atuação do goleiro Léo Jardim. Agora vão enfrentar o Fluminense nas semifinais marcadas para dia 10 e 14 de dezembro. Com essa vitória, o Vasco levou para casa 24 milhões de reais em premiação. Flamengo e Palmeiras são dois dos principais candidatos ao título do Brasileiro 2025 e, mais uma vez, a CBF escalou um árbitro da mesma federação do time paulista para apitar o jogo do Mengão, porque o paulista Rafael Claus vai ser o juiz do jogo de domingo contra o Juventude a partir das 16 horas, horário de Brasília, lá no Sul, no Alfredo Jaconi. O Rafael Claus apitou 3 jogos do Flamengo no ano. O retrospecto do Mengão com o juiz é de uma vitória contra o Fluminense, um empate contra o Vasco e uma derrota contra o Atlético Mineiro. Os 2 primeiros no Brasileirão e o terceiro na Copa do Brasil, todos aqui no Maracanã. Já no geral, o Claus vai apitar um jogo do Flamengo pela 47ª vez na sua carreira. Apesar de ser um juiz que não é bem quisto pela nação rubro-negra, o saldo é positivo, com 27 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. No entanto, parte da torcida do Mengão se revoltou nas redes sociais por conta de uma possível falta de atenção, mais uma vez, da CBF para elaborar a escala. Se agora um paulista da mesma federação do Palmeiras vai apitar o jogo do Flamengo contra o Juventude na rodada passada, o cenário foi parecido. Isso porque o mineiro Paulo Zanovelli, da terra do Cruzeiro, apitou o empate em 1-1 contra o Grêmio. O juiz marcou um pênalti duvidoso para os gaúchos, picotou o jogo durante os 90 minutos e foi alvo de críticas do técnico Felipe Luiz e do diretor de futebol José Boto. É importante relembrar que o Flamengo lidera o Brasileirão com 47 pontos. Já o Cruzeiro aparece em segundo com 44, mais uma partida a mais do que o Flamengo. Já o Palmeiras, terra de Claus, está em terceiro lugar com 43 e um jogo a menos em relação ao Flamengo. Aí eu me pergunto, cadê os dirigentes do Flamengo para peitar essa CBF e acabar com essa vergonha, esse absurdo? Depois da porta arrombada, não adianta querer botar fechadura não, e vai chorar na cama que é lugar quente. Se liga aí, Boto, se liga aí, BAP, cadê vocês, meus filhos? Isso é uma vergonha. O zagueiro Pablo, de 33 anos, vai seguir no Flamengo até o final do seu contrato em dezembro desse ano. A diretoria e a comissão técnica já deixaram bem claro que o jogador não será aproveitado pelo Felipe Luiz na sequência dessa temporada. A decisão vem após uma série de fatores que desagradaram internamente. Além de atuações discretas no Campeonato Carioca, o Pablo acumulou comportamentos no dia a dia que não agradaram nada ao treinador e o que selou a sua exclusão definitiva do elenco principal.
Mesmo com propostas no último mercado, o jogador optou por ficar no Flamengo, priorizando o cumprimento do seu contrato até o final, porque ele recebe R$600 mil de salários mensais e as propostas que chegaram eram com salários bem menores. Então, ele malandramente preferiu ficar até dezembro para receber mais uma bolada do Flamengo sem trabalhar, incluindo o 13º e férias. A escolha de sentar no contrato o deixa agora numa situação sem perspectivas esportivas, já que a janela de transferências fechou e ele não vai poder jogar por outro clube em 2025. Contratado em 2022, o Pablo custou cerca de 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais na cotação da época. Nesse período, ele disputou 51 partidas, conquistou 5 títulos pelo clube, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, bora lá, eu quero ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você imediatamente hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Tabus existem para serem quebrados, todo mundo sabe disso. Aliás, o Flamengo quebrou 16 deles de 2019 para cá e vai ter a oportunidade de derrubar mais um nesse domingo. Isso porque não vence o Juventude lá no Alfredo Jaconi há exatamente 28 anos. Portanto, a chance de desafiar as regras será a partir das 16 horas, horário de Brasília. O desafio, porém, é quase uma motivação para o Flamengo, que nesse ano encerrou 2 longos jejuns. Um deles foi a vitória sobre o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, depois de 29 anos. O outro foi a goleada sobre o Vitória, a maior do Brasileirão nos últimos 40 anos. Caso marque um gol, o centroavante Pedro vai ter 7 gols contra o Juventude e vai se isolar na lista de artilheiros em cima do clube jaconeiro. Além disso, o Flamengo pode ampliar o jejum de vitórias do técnico Thiago Caprini contra o Flamengo, pois em 4 jogos foram 3 derrotas e 1 empate para o nosso Mengão queridão. Depois de alguns dias em Portugal durante a data FIFA, o diretor de futebol José Boto volta ao Rio de Janeiro e desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão hoje pela manhã. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, o José Boto retorna ao Rio de Janeiro para dar continuidade à sua temporada. Assim sendo, as prioridades do diretor de futebol são trabalhar nas renegociações dos contratos do técnico Filipe Luís e do meia Arrascaeta. Filipe Luís assumiu o Flamengo na reta final de 2024, na primeira experiência como treinador de um time principal. Após alcançar sucesso, o clube rubro-negro busca estender o vínculo do comandante, que termina em dezembro desse ano. Por outro lado, o Jorgian de Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até dezembro do próximo ano, mas com a bela temporada de destaque do meia uruguaio, o Flamengo não quer perder tempo. A ideia é ampliar o vínculo e afastar possíveis interessados no camisa 10. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar aqui os parabéns para o netinho do meu amigo o pastor José Miguel, o Guilherme, que ontem fez 11 aninhos. Ontem eu não consegui fazer esse parabéns, mas hoje eu faço. Parabéns, Guilherme. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Que Papai do Céu esteja sempre presente na sua vida, te protegendo e te mostrando o caminho do bem. Parabéns, Guilherme. Tamo juntos, meu garoto. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!